Ok, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de desenvolvimento web do zero no Linux. Nesse módulo vamos ver Bootstrap. Para isso a gente vai criar um site, ou melhor, um blog do zero, para posteriormente a gente poder hospedar ele em outro módulo, lá no GitHub, no GitLab e em outras plataformas também. Mas primeiro a gente precisa saber o que é Bootstrap. Bootstrap é um framework web com código fonte aberto para desenvolvimento de componentes de interface e front-end para sites e aplicações web usando HTML, CSS e JavaScript. Nesse caso aí a gente vê também algumas características aí do sucesso do Bootstrap. Ele é o mais bem avaliado no site GitHub, com mais de 111.600 estrelas e 51.500 forks. Originalmente foi desenvolvido para o site Twitter, chamado de Twitter Blueprint, e foi desenvolvido por Mark Otto e Jacob Thorpe. Quais são as vantagens do Bootstrap? Primeiramente, você vai ter uma ganha de tempo. A gente viu que demora muito tempo para você ficar estilizando o CSS, mais do que você criar os elementos da sua página HTML. Segundo, você vai ter também uma padronização, que é melhor para você regularizar, para você administrar o seu projeto. Terceiro, se você pegar um projeto que já está pronto de algum cliente, de outro desenvolvedor, e se ele tiver feito em Bootstrap, você vai entender facilmente, porque você já está acostumado, e vice-versa também. E quem ganha com tudo isso é o cliente, que tem que ser sempre o mais beneficiado. E por último, é mais fácil. No início você pode ter algum tipo de dificuldade para memorizar o nome das classes, mas com o tempo, com a prática, você vai ver que é bem intuitivo os nomes, você vai fazer rapidamente sem precisar ficar consultando a documentação. Mas lembrando que é sempre bom você, quando tiver alguma dúvida, consultar a documentação, que a gente vai ver aqui na prática que essa consulta é bem fácil para se fazer. E como funciona o Bootstrap? Primeiramente é necessário acessar o site oficial, que é o getbootstrap.com.br, no caso aí vai estar em português, e nele haverá 3 maneiras de você implementar ou usar o Bootstrap. A primeira maneira é via CDN, como a gente já sabe, que é uma requisição online. Você vai linkar o href para o conteúdo do site Bootstrap. A segunda é você baixar os arquivos que estão lá e fazer o link na sua máquina. É mais interessante para quem está trabalhando, desenvolvendo um site, fazer isso, porque aí você não vai ter aquela perda de fazer uma consulta online para fazer o download para sua máquina. Já vai estar na sua máquina e você vai estar linkando localmente. E a terceira é você utilizar dentro de um projeto importado. Isso é bom para quem vai trabalhar com várias pessoas, que é chamado de projeto interdependente. Aí você vai utilizar um gerenciador de pacotes, no caso aí o Gen, e também o NPM, que a gente já falou na parte de JavaScript, que ali você instala pacotes e ele já vai fazer parte do seu projeto automaticamente. Então vamos ver na prática como funciona o Bootstrap e criar o nosso blog do zero. Primeiramente, como eu havia dito, você vai acessar o site getbootstrap.com.br. Então aqui é bem simples, você vê aqui as formas, como a gente havia dito, de você utilizar. Então, para você implementar, primeiramente, nos vídeos anteriores, algumas pessoas me pediram para mudar um pouco de IDE. Pode ser que a gente faça alguma outra coisa aí no Vim, mas como algumas pessoas disseram que o Color Scheme que eu utilizo não está bem focado, então a gente vai utilizar um outro IDE, no caso, um outro editor de texto. Nesse caso aqui, vamos utilizar o Atom. Ele é bem legal também. A princípio, você pode criar aqui um novo arquivo, criar uma pasta primeiro, vamos abrir aqui o terminal, e vamos dar um mkdir página para a gente colocar todo o nosso projeto lá dentro. E aqui dentro a gente vai criar um novo arquivo, Ctrl N, e a gente vai salvar ele, Ctrl S, dentro da nossa página que a gente acabou de criar, e vamos atribuir o nome de index.html e salvar. Aqui no Atom também tem umas técnicas legais e eu vou mostrar para vocês. Se você digitar HTML de tab, ele autocompleta igual o Emmet lá no Vim. Ele já deixa selecionado aí a linguagem, você já altera para PTBR no seu caso, e esse atributo dir aqui, a gente não vai precisar, já pode deletar. Como a gente vai criar um blog, eu vou chamar ele de blog, e vou só criar uma animaçãozinha aqui de 2 pontos e colocar blog Bootstrap. Mas você vai colocar o nome que você quiser para o seu blog. E aqui a gente já vai abrir a nossa página, Ctrl O, e vai pegar aqui o nosso index.html. A princípio ele está mostrando o título, mas a gente já vai criar aqui qualquer coisa. Vamos colocar aqui uma tag H1, também você pode digitar H1 e dar tab. Então vamos chamar de blog, 2 pontos, também o mesmo coisa do título, blog Bootstrap. E vamos criar também uma tag P, tab, aprenda Bootstrap 4. Existem algumas versões do Bootstrap, eu não falei para vocês, e você pode consultar aqui essas versões bem aqui no header do site oficial.
ele vai estar sempre selecionado a mais recente, que nesse caso aqui é 4.1.x. Esse x quer dizer que pode ser qualquer outro número que pode ter aqui, mas tem algumas mais antigas aqui e algumas são bem antigas, assim, bem diferentes algumas coisas. Então é sempre bom a gente aprender a mais recente. Então a gente vai aprender o Bootstrap 4. Se a gente der um F5 aqui na nossa página, já vai estar lá mostrando o Bootstrap e aprenda Bootstrap 4, como a gente já viu. Para a gente implementar o Bootstrap, a gente primeiro vai copiar esse link aqui do CDN, apenas CSS, copiar entre as tags head do nosso projeto, a gente vai colar aqui o nosso CSS. Depois também você vai copiar aqui os links CDN do JS, do Popper e também do jQuery. Vai aqui e abaixo do CSS você coloca aqui, vamos só dar uma indentada aqui para ficar legal, tá? Tudo indentado certinho, Ctrl S. Veja que mesmo que eu não utilizei nenhum nome de classe aqui ainda para os meus elementos, o Bootstrap nem sempre você precisa classe, ele já vai mudar. F5, olha lá, ó, ele já modificou a fonte e o tipo de espaçamento, margem e pad que tinha aqui por default no navegador. Se você quisesse usar online, como eu havia dito, você pode, por exemplo, vamos entrar aqui em página, e você pode baixar todos esses arquivos aqui. Ó. É mesmo que você pegar isso aqui e dar um wget ou baixar ele via próprio navegador. Ou você pode abrir um terminal, dar um grep-o lá em tudo que for HTTPS em diante, no seu index.html, já vai selecionar só os links, tá vendo? Só que depois no final aqui ainda vai ter um conteúdo. Então a gente pode ainda filtrar com sed tudo que for de aspas para frente, aspas duplas para frente, eu quero trocar por nada, aí vai ficar somente os links. Para a gente separar tudo legal, é interessante, vou dar aqui, abrir um arquivos, é interessante a gente criar uma pasta aqui dentro para não ficar todos os arquivos bagunçados. Então eu vou dar um mkdir e vou chamar de assets, que é geralmente o nome que se usa para você utilizar os recursos que sua página vai linkar. E dentro dessa página assets, na verdade eu vou remover esse assets, aí daqui, né, voltar aqui, e eu vou remover esse assets, rm assets está vazio, mas é um diretório e a gente pode estar com rmdir, tá? E vamos criar um mkdir, vamos criar a pasta assets já recursivamente, e dentro dela a gente já vai criar 3 pastas. Vamos criar a pasta CSS, onde a gente vai colocar somente os nossos arquivos CSS, com vírgula a gente também vai criar uma pasta chamada JS, todos os arquivos terminados em .js, e também uma pasta imagens, onde a gente vai colocar as nossas imagens como logo, o ícone da página, as coisas desse tipo. Criamos aqui, dentro da Assets já vai ter essas 3 aqui, que elas, por sinal, também estão vazias. Só que agora a gente fez lá o nosso grep aqui, e a gente já vai baixar todos eles. Se eu copio o link, wget, eu vou deixar como Kit para não confundir. Aqui, baixei aqui em página aqui, o F5, já baixei o CSS. Vou baixar agora o Slim, o jQuery, copiar link, wget-q, baixar o jQuery, baixei o jQuery também, F5 lá. Vou baixar também o Popper, aqui ó, copiar o Popper, wget-q, o Popper eu baixo ele também, já foi aqui o Popper. E por último eu vou dar um wget-q no nosso Bootstrap, só que agora é JS, tá? O primeiro foi o CSS, tem 2 arquivos chamados bootstrap.min, mais um é JS. Aí agora eu vou mover todos os JS, *.js, para assets, para a pasta JS. Ele vai mandar para lá. E eu vou mover também tudo que for CSS, nesse caso é só um, mas se tivesse mais do que um, você usava ali o globe e mandava lá para o CSS. As imagens a gente vai popular aos poucos com as imagens que eu separei. Isso aqui eu já posso fechar. Então o nosso projeto já tem aí as coisas necessárias. Só que para a gente modificar, como eu havia dito, a gente já sabe que esse conteúdo aqui, ó, ele está dentro de assets, tá? Assets. Então, eu já vou estar lá dentro de assets, vou copiar aqui, CSS, e vai estar esse arquivo lá. Esse integridade, o cross origin, eu já posso até deletar para a gente deixar mais limpo aqui a nossa visualização. Para a mesma coisa eu vou fazer aqui para o jQuery, só que também tem que dizer o caminho, que ele está dentro de JS, e eu posso girar também aqui a integridade e o anonymous também daqui. A mesma coisa eu vou fazer para o Popper, colocar no Assets, e ele, ao invés de o M dele, está dentro de JS. E também eu vou deletar aqui a nossa integridade e também o cross origin. E para finalizar, vou mudar também aqui o Bootstrap, já tem até o nome JS aqui, então eu não preciso informar, é só apagar aqui para ficar tudo legal.
Se eu voltar lá agora e der um F5, ele continua formatando com o Bootstrap, porque agora eu baixei e estão na minha máquina e eu estou indicando o caminho. O nosso tutorial aqui de Bootstrap, ele vai se resumir praticamente em copiar e colar. Porque na verdade você não precisa ficar criando tudo do zero. Como a gente já sabe como funciona, a gente já entende HTML e CSS, salvo algumas exceções, a gente vai fazer algumas alterações. Então para você começar, você pode vir aqui, ó, explorar documentação, ou até aqui em cima mesmo, começar e clica. Aqui vai ter a base que você pode copiar, como a gente já fez. Só que vamos ver na prática como funciona. Do mesmo jeito que existe a body, o Bootstrap, existe um nome de classe. Por exemplo, antes de qualquer coisa é o seguinte. Suponhamos que você quer deixar o seu H1 vermelho. O que é que você ia fazer? Você ia criar um style aqui, style, e ia colocar aqui color red. Ia dar um F5 aqui na sua página e ia ver que o H1 ficou vermelho. Mas se você também quisesse fazer com P, o que você ia fazer? Você ia ter também de novo que lançar também um style lá. Só que seria mais interessante você criar um style aqui, e aqui dentro você criar uma classe .red, e dentro dela você colocar o seu color red, tá? Então toda vez que você precisasse deixar algum elemento de cor vermelha, você não precisava usar isso tudo, bastava colocar uma classe e chamar ela de red. Você teria o mesmo efeito só usando somente a palavra red. Se você está aqui também class, eu só chamar a red, ele vai chamar essa classe e vai atribuir a cor vermelha. F5 também atribuiu. Então é assim que funciona o Bootstrap. Ele já tem classes já criadas, basta você nomear o seu elemento com aquela classe, tá? Então vamos voltar aqui para o zero de novo, porque a gente vai mostrar o básico aqui para a gente dar início. Como eu disse, a gente vai se resumir em copiar e colar, mas a gente vai saber como a gente fazer isso. Vamos dar F5 aqui, já está tudo preto de novo. Existe a primeira classe aqui, introdução, existe a classe aqui chamada, isso aqui também é importante que a gente não colocou, copiar o viewport, como a gente já viu no primeiro módulo, aqui não tem, então a gente já coloca aqui ó, logo abaixo do meta, tá? Eu havia me esquecido. Existe a classe mãe do Bootstrap, que seria mais ou menos o body do HTML, que ela é uma div, e essa div ela tem o nome de container, ok? Então, se eu colocar esse conteúdo aqui dentro da minha div container, que na verdade quase tudo tem que ficar aí dentro, e é sempre bom para você não se perder, você comentar o final de cada classe, esse final da coloca o nome certo, container, final da container, porque a gente vai ter várias divs e pode confundir. Se a gente der um F5, veja que agora o nosso H1 e o nosso P, ele foi para o centro. Por quê? O container, ele vai ter um tamanho, se a gente utilizar aqui um style background do red, eu sempre faço isso para poder me guiar. F5, você vê que essa classe, o lugar que está de vermelho tudo aqui, é o container. Se você quisesse que ele ficasse tomando a página inteira, o que você ia fazer? Você ia usar o mesmo nome, container, só que você ia colocar traço fluid. Aí ele vai ficar na sua página inteira, aí você vai conseguir trabalhar. Só que isso aqui é o básico, isso aqui sempre você vai utilizar o container ou container fluid. Existe uma forma bem legal de você já aprender como funciona o CSS, o Bootstrap é o seguinte, ele trata todas as páginas como 12 pedaços, é como se te cortasse aqui em 12 pedaços iguais. Se você vier aqui no seu Bootstrap, no seu container, e colocar aqui, por exemplo, uma div e usar ela de classe How, você vai separar em colunas, tá? Mas se você criar uma classe Call, e coluna 1, e aqui embaixo, coluna, copiar aqui, coluna 2 com o mesmo nome de classe Call. Se eu vier aqui na minha página da F5, já vai aparecer uma coluna, uma embaixo, uma em cima da outra. Se a gente quiser daqui dar um style aqui só para a gente ver o nome, onde que ela está, vamos colocar aqui um background de cor blue, só para a gente ver a classe, a div como está separada. E a de baixo a gente vai colocar outra cor, só para a gente analisar ela e explicar para vocês. Vamos colocar aqui yellow, só para diferenciar mesmo, tá? F5, ó. Dentro da minha container fluid, se você quisesse que essas colunas ficassem separadas ao meio, no caso aí em vertical e não na horizontal, você colocaria elas duas dentro de uma div de classe chamada How. Você ia pegar ela aqui e ia colocar ela para cima. Então elas aqui estão dentro, aqui é o final da How. Finalizou aqui, se a gente der um F5 aqui agora,
Veja que ele separou agora igualzinho, não tem nem pad aqui dos lados, tá vendo? Ele dividiu. Se eu quisesse dividir ainda mais em 4 vezes, se eu só copiar e colar aqui as classes, vamos deixar ela por sinal até separadas da HAL para a gente não se confundir. Vamos copiar aqui, colar. Coloquei 4 classes agora lá. Se eu der F5, ó, ele separa igualzinho. É bom você criar no máximo 12 colunas dentro de uma HAL. Depois disso aí fica meio estranho. Então seria no caso aí 6, 8, 10, 12. Eu tenho 12 agora. Vamos contar F5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele separou. Se eu colocasse 13, 14 aqui, ele ainda ia cortando. Mas ia chegar um ponto que ele ia jogar uma para baixo. Então, quando você fizer divisões no seu site, como se fosse uma tabela, mas não é, sempre divida aí no máximo em 12 colunas, tá? Então, isso é o básico que é chamado grid. Se você quiser saber qualquer coisa, basta aqui na documentação você utilizar aqui, ó, o pesquisar e escreve grid, por exemplo, grid system, que é justamente isso que a gente aprendeu lá, uma de 3 colunas, uma de 3 colunas, ele dividiu em 3 que ele colocou dentro da HAL, 3 colunas. Existem essas terminações aqui, SM, que a gente já vai ver como que funciona esse SM aí. SM, MD, LG e XL. Quando você coloca SM, é que você quer que ele dê preferências para dispositivos móveis. Vamos ver aqui se tem a explicação do nosso grid de colunas aqui. Tá, não tem. Então vamos aqui voltar para layout. Aqui tem, tá. Então mostra aí aqui, ó, pra gente. Se você colocar SM, ele vai dar prioridade a aplicativos móveis. MD geralmente é para tablets. LG é para computadores. XL é para TV. Então, se você não informar nada, como a gente fez aqui, somente call, ele sempre vai tratar como SM, que é o chamado First Mobile. É como se você pegasse a sua página, colocasse ela do tamanho da largura, do tamanho de um celular, tá vendo aqui? E você criasse primeiro o seu site para um celular. Depois você ia deixar ela grandona e ia mudar via Media Queries, como a gente já viu lá no CSS, para que ficasse ajustado aí para desktop ou para o tamanho de tablet ou uma televisão que é bem maior ainda, 4K e assim por diante. Se a gente não passar nada, por default, o Bootstrap ele vai tratar como primeiramente para mobile, first mobile. Primeiramente você vai criar o site para ser visualizado no mobile, depois você vai ajustar para outros dispositivos, ok? Então esse é o grid, esse é o conhecimento básico Bootstrap. Para a gente aprender outras coisas, vai ser na prática, que é a melhor forma de você saber como você vai implementar os nomes das classes. Então para isso eu já vou tirar o fluid daqui, já vou tirar também esse style aqui que a gente já colocou, e eu vou apagar totalmente aqui a HAL e as subdivs que estão dentro dela, para a gente retornar para o nosso início, que é esse aqui, blog Bootstrap. E ele vai estar dentro de container. Para você criar um blog, um site, qualquer coisa, a primeira coisa fundamental é você criar uma abstração do que você vai escrever. Por exemplo, você pode pegar um papel, uma caneta, um caderno e ir lá desenhar um header, vai ficar as barras de navegação. Vamos utilizar aqui o exemplo do próprio site do Bootstrap. Você vai dizer, vou colocar um header aqui em cima. Depois você pode dizer assim, aqui no meio já vou colocar uma imagem de fundo que vai ter um background attachment. Depois eu vou colocar um sobre na minha página. Depois eu vou colocar as postagens mais recentes. Depois eu vou colocar algumas outras coisas. E depois eu também vou colocar um footer, que é o rodapé, que geralmente fica no final da página. Então eu já abstraí aqui o que eu vou fazer. Vamos colocar aqui as coisas básicas. Dentro do nosso container, a gente já vai ter aqui de primeiro uma tag chamado header, tá? Dentro dessa header, aqui está escrito errado, a gente vai ter também algumas tags aqui dentro. Aqui a gente vai ter outra div, que a gente pode chamar ela de main, tá? Onde vai ter o sobre nós. Isso aqui a gente já vai vamos tirar dali. E embaixo a gente vai ter aqui também uma tag footer, ou uma div class footer. Então você já dividir aqui em 3 camadas que serão, a princípio, o meu blog. Ele vai ter um header, vai ter também uma tag main, onde vai ter lá um sobre nós, que seria isso aqui. Vai ter um footer, aliás, também eu vou criar um intro. Então eu vou criar uma div aqui e vou chamar ela de intro. Terei aí como mãe de todos os outros elementos, esses 4 elementos aqui, que vai ser mais ou menos parecido aqui com o site do Bootstrap e também com o site Terminal Root, onde a gente vai ter aqui o header, né, que a gente vai ter a barra de navegação, e as demais coisas a gente vai ter. Vamos voltar aqui para o início, né, para a gente ver.
Seria um intro que vai ter aqui uma introdução. Depois seria um sobre nós, que aqui ele já colocou que é uma página técnica, tem outra coisa. E depois ele colocou um footer aqui embaixo. E a gente teria aqui, no caso, o intro, teria um main aqui pra gente falar sobre nós. E depois um footer. Então, essas 4 peças aqui pra gente é importante. Como a gente vai começar pelo header, que a gente já separou, vamos colocar uma barra de navegação aqui. Como que você faz? Você vai lá na documentação, vai aqui em documentação, clica aqui e escreve aqui navbar. Ou você pode vir simplesmente em componentes e aqui você procura naves ou barras de navegação, que é o mais indicado, que é o navbar. Aqui você vai ter toda a informação, se você quiser um navbar já pronto, já com isso aqui. Tem outras informações aqui também, se você quiser um navbar só com logo, com link. Se você quiser um navbar de cor preta, ele já fala que é sempre bom ver que ele usa a classe navbar dark e o BG dark. Que o fundo vai ser preto e as cores serão ou brancas ou desse cinzinho aqui. Se você quiser primary, ele vai ficar assim de cor azulada. E se você quiser um navbar light, ele vai ficar com esse azul aqui bem fraquinho. A princípio você foi lá em navegação ou complementos, barras de navegação, que é onde a gente está aqui agora, vai pegar esse conteúdo aqui todo do nav, que já está pronto, copiar, vai lá para o seu Atom e vai colar dentro de header. Aqui no Atom você pode dar um Ctrl A, vir aqui em editar, linhas, auto-identar, ele já vai deixar auto-identado para você. Quando a gente for para o nosso site, der um F5, veja que a gente já pegou. O legal é o seguinte, se você colocar no tamanho de celular, veja só, ele já criou aqui, ó, um espaço, um colapso, chamado collapse, que ele já deixou, porque senão o celular ia ficar tudo isso aqui aparecendo. Então já tem um collapse aqui. Quando você volta, os seus links voltam a aparecer. Só que no nosso caso, a gente vai ter que fazer algumas mudanças aqui para ficar de acordo com o que a gente deseja, tá? Primeiramente, vamos trocar algumas coisas aqui. Como a gente viu lá, a gente não quer light. Eu vou colocar dark. E o BG também, eu vou substituir o dark também. Então vai ser o navbar dark e o BG dark. Se der um F5, já deixei preto. Veja que ele está no centro. Eu quero que ele tome toda a página aqui. Então eu posso vir aqui no meu container, lembra? E dar um traço fluid. Ctrl S, voltamos aqui, F5, veja lá. Já pegamos um fluid. A gente já vou mostrar como você ajeitar esse espaço que ficou aqui, ó, do lado esquerdo e direito, que é um pad do container fluid, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como resolve. Então aqui você já pode modificar as coisas que você deseja. Esse botão aqui é aquele botão que ele está com display on, ele só aparece quando você, só para quem está visualizando por celular, então você não mexe. Esse aqui já é o navbar, tá? Que é aquele nome que aparece justamente aqui. A gente vai colocar aqui dentro, ao invés de navbar, vamos colocar uma imagem que eu já separei aqui e vamos chamar ela de IMG, IMG somente, né? IMG aqui, tá? Ele já coloca o Alt. Então eu já separei as imagens aqui para vocês, que eu vou usar essas 5 imagens nesse projeto e eu vou deixar também para vocês fazerem download, tá? Que vai ser um BG que a gente vai utilizar, um ícone também, uma imagem para a gente formatar, uma introduçãozinha e também o icon lá do nosso navegador. Então eu vou pegar elas e vou colocar elas todas dentro da nossa pasta imagem que a gente já tem lá. Você vai poder utilizar ela, mudar elas do jeito que quiser. Então aqui eu já sei que eu posso vir aqui na documentação e escrever IMG ou image. E eu vou clicar aqui em image e eu vou saber quais são as tags que eu utilizo. Sempre quando você usa imagem, você usa essa classe Image Fluid. Então eu vou copiar essa classe Image Fluid e vou colocar aqui Image Fluid. O Alt você pode deixar em branco, mas você tem que informar o Alt, como a gente viu, para estar dentro do padrão. Então aqui eu só vou colocar logo, por exemplo, para dizer que tem um conteúdo. E aqui eu vou apontar para o meu Assets, barra IMG, barra qual a imagem que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a princípio essa imagem aqui que é icon.png, ou perdão, logo.png. Então vamos usar aqui o logo.png já de primeira. Quando a gente vier aqui de F5, já tem aqui que é inclusive o logo do Bootstrap. Você vai colocar o logo do seu blog, do seu site, coisa desse tipo. A gente não vai usar isso tudo aqui. Então vamos mudar aqui algumas coisas. Essa barra de pesquisar, a gente vai usar diferente. Então ela é esse form. Eu já posso deletar. Aqui dentro desse LI aqui, ó, veja que ele tem uma UL que termina aqui, o Atom até deixa um tracinho embaixo. Aí ele vai ter diversos LI. Se a gente fizer assim, ó, veja que ele tem. E o de cá é se você quiser criar um drop down, que é você clicar aqui e ter outras ações aqui dentro. A gente, no nosso caso, não vai utilizar, mas se você quiser utilizar, fica à vontade.
eu vou tirar ele daqui e vou colocar somente mais um aqui, LI, para a gente ter 3 aqui dentro. Aqui você vai ver que ele tem o nome desativado e classe disabled. Então eu já vou tirar ele daqui, esse aqui também. Então eu já vou ter 3. Como a gente viu no outro exemplo, a gente vai colocar só um home, vai colocar também um contato, ou melhor, um sobre nós, como a gente viu. Vamos colocar aqui contato e vamos aqui usar também um pesquisar, que a gente vai pesquisar de forma diferente em outros vídeos. Vamos ver algumas tags aqui. Perceba que todas elas têm a classe A, a classe nave item, que faz parte do elemento LI, e também a classe nave link, que é do A. Todas são iguais praticamente, menos a primeira, que é a home, porque ela tem essa classe span srone. Quando a gente dá o F5, ó, já mudou e só a home está com essa cor. Se a gente não quisesse que ficasse, é só a gente tirar o span daqui, ok? E dar um Ctrl S aqui, agora todo mundo vai ter a mesma cor. Perdão, essa classe aqui não tem porque o LI está com active. Então você já tira também o active, tá? F5 aqui, veja que todos estão com a cor cinzenta. Outra coisa que eu gosto de fazer também nesse bloco que eu vou fazer é colocar esses links para o lado direito. Existe uma classe aqui, se você vier na documentação, se você vier aqui para utilitários e vier aqui em espaçamento, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, espaçamento, ele vai te mostrar algumas formas aqui de espaçamento. Ó, quando você usa a letra M, você está se referindo à margem. Quando você usa a letra P, você está se referindo ao pad. Se você quiser mudar a margem top, seria no caso MT, e aí você diria o número de 0 a 6. Se você quiser utilizar o bottom, MB, de 0 a 6, ou pad bottom, PB, de 0 a 6. O right ou o left, como a gente já viu também. Se você quiser mudar tanto o left quanto o right, que no caso é o X, a horizontal, você vai usar MX para a margem, ou PX para o pad. E o Y será, no caso, uma MX ou PY. E aqui ele fala, o tamanho vai de 0 para a margem ou pad, ou até 5, perdão, ou alto também, se você quiser automaticamente. Então, o que é que isso aqui diz? Vamos voltar aqui para o nosso site, F5. Veja o seguinte, eu estou aqui com o meu navbar com 2 espaços no meu X aqui, então quer dizer que a minha container aqui, ela tem um padding dentro dela. Então eu vou aqui na minha container field, e eu vou dizer que eu quero um pad no X, PX, eu quero que seja 0. Então, tudo que for do lado agora tem que acabar esse espaçamento. F5, acabou, já está quadradinho. Para a gente jogar esses menus aqui para a direita, existe também, você pode ver na documentação, que a gente vai pegar aqui, no caso, o UL, que é esse aqui, ó, MR. Veja que ele está como é MR automaticamente para a direita. Se eu trocar esse MR aqui para ML, ML alto, e vir aqui no meu site F5, eu já joguei todo o meu conteúdo aqui para a esquerda. Então vamos fazer o seguinte, eu sei que ele está dentro de container, o meu link está cinza, eu quero deixar todos como branco. O que é que eu vou fazer? Você pode unir o seu CSS junto com o CSS do Bootstrap. Primeiramente eu vou indicar que está dentro do nosso navbar, Ctrl C, então está dentro de navbar. Depois de navbar, eu vou ter aqui o navbar nav, ponto navbar nav, e depois eu quero modificar esse aqui, ó, classe navlink. Ctrl C aqui, ponto navlink. Eu quero que ele tenha uma cor, 2 pontos F, tá? Que vai ficar branco. Quando eu voltar lá no meu site, já vamos colocar lá os nossos links como branco, e quando a gente passar o mouse, ele vai ficar cinza. Então você vê que foi mais rápido para a gente criar o header somente com o Bootstrap. Agora já está legal, só que para a gente continuar estilizando, vamos terminar um bloco de cada vez. Aqui no header, geralmente, eu gosto, se vocês vierem aqui no site, vocês vão ver que eu uso geralmente, gosto de usar, ó, ícones, tá vendo? Como que você usa esses ícones aqui? Existe um site chamado fonteawesome.com. Para você incluir as fontes Awesome no seu site, você tem que vir no fonteawesome.com, vai lá no rodapé e aqui ao final você clica em Latest Release. Em Latest Release, ele vai te dar aqui vários tipos de fontes, ó, Solid, Regular, Light, Dotone, Brands. Só que aqui embaixo ele vai te dar a opção de você baixar, você comprar. Só que você vai em Try Code Open, ele vai abrir uma nova aba. Nesse Try Code Open, você vai pegar, aqui nesse caso não vai funcionar baixar, mas você vai pegar o CDN que ele está usando para o Try Code Open, vai copiar,
vai voltar lá no seu header e logo depois de tudo aqui você coloca o CDN do fonte Awesome. Automaticamente aqui a gente vai usar somente o fonte Awesome como CDN. Para você implementar, você pode fechar aqui, você vem aqui em cima e clica em Icons. Ele vai abrir todos os icons aqui, separados por categorias, que você pode modificar o nome para utilizar aqui. Vamos supor que a gente vai colocar um ícone ali, vamos supor não, vamos colocar um ícone para Home. Se eu escrever Home aqui, ele vai separar as Homes para mim. Ó. Eu abro esse ícone em uma nova aba. Quando ele carregar, eu vou clicar aqui em Start Use Icon. Vou copiar esse conteúdo todo aqui. Vou voltar ao meu site, onde tem Home aqui. Eu já vou dar uma ajeitada aqui, para ficar mais arrumadinho. E vou colar do lado de Home. Vou dar um espaçozinho aqui para não perder a estilização, tá? Para ficar separadinho bonito. Quando eu der um F5, veja lá que o ícone de Home já vai estar lá. Vamos fazer as mesmas coisas para o sobre nós, contato, pesquisar. Você vai ter que vir aqui, pesquisar, por exemplo, sobre nós. Geralmente o nome é users, que vai ser esses users aqui. Se você quiser ganhar tempo, você pega isso aqui que você já copiou, faz a mesma coisa os demais. Atenção seguinte, como é o mesmo, é FAS. Quando é ícone, por exemplo, você colocar o ícone do pinguim do Linux, já não é FAS. Então você já pesquisa lá e já copia o nome correto. Pode ser FAB, que é de fonte Awesome Brand. E aqui não é Home, você já vai mudar somente para Users, como apareceu lá. A mesma coisa, você vai pesquisar Contact lá e vai colocar aqui Contato. Nesse caso aqui, eu vou colocar como Envelope, que mostra o Gmailzinho, Contato. Eu já sei os nomes, F5. O sobrenome já está aqui, o contato também, só faltou pesquisar, que geralmente é com a palavra Search. Então vamos colocar aqui também, como a gente havia dito. E vamos colocar aqui Search, Ctrl S, voltamos lá para o nosso site, F5, já está lá tudo certinho. Arrumamos o nosso header para o nosso site. Então já está uma parte meia aí, um quarto do nosso trabalho concluído. O próximo passo agora, depois da gente terminar o header, o navbar, é a gente colocar um intro, como a gente falou aqui, uma imagem que a gente vai deixar no centro. Para isso a gente vai lá, isso aqui a gente já pode fechar, por enquanto. Vamos deixar o terminal root aí por enquanto, tá? E aqui você vai vir também em componentes e vai vir aqui ó, em Jumbtron. Exemplos aqui para você de Jumbtron que você quiser utilizar, ok? Então você pode, a princípio, fazer o que? Vamos pegar esse Jumbtron aqui de baixo ou de cima, você que escolhe. Vamos pegar esse porque ele tem um container aqui dentro também. Então vamos pegar o último do Jumbtron, copiar. Vamos lá ao nosso site. E no lugar do intro, eu vou até apagar isso aqui, para não ficar misturado. Vamos colocar o nosso Jumbtron e vamos dar aqui uma indentada para ficar legal. E aqui eu só vou colocar o nosso nome da nossa classe adicional que a gente quer estilizar ela, tá? Quando a gente voltar lá ao nosso site, F5, o intro já vai estar aqui como Jumbtron. Mas a gente vai mexer bastante para ficar um pouco mais bonito. A princípio eu já vou pegar aqui o container, como a gente já viu, e vamos criar uma div de nome How, que a gente já viu, que você consegue criar colunas na vertical dentro dela. Então vamos colocar o conteúdo aqui dentro. F5 aqui, vamos sempre voltar para você ver. Só deu uma mudinha de nada, né? Então vamos criar duas colunas aí para a nossa How. Vamos criar uma div de call. Nesse caso aqui eu vou colocar SM e vamos colocar 6. E vamos criar outra coluna, esses 6 aí a gente já viu que você pode usar o tamanho de espaçamento. Aqui eu vou copiar esse conteúdo aqui e vamos atribuir a primeira coluna do nosso Jumbtron. E a segunda vamos deixar aqui um nome somente, que a gente vai colocar uma imagem aí, então, só para mostrar para vocês. Voltar aqui, F5, olha lá, tá no meio certinho. Aí a gente vai colocar uma imagem aí dentro, tag imagem. Vamos dar o caminho assets, que eu tinha separado, que está dentro de MG. Barra, e vamos usar aquela imagem que eu chamei de intro.png, se eu não me engano. Vamos colocar aqui somente o nome para não ficar em branco. E toda a imagem é bom a gente usar class, como a gente já viu, e mg-fluid. Vamos dar um F5 aqui, F5, olha lá. Já ficou legalzinho, o nosso intro já ficou maior, ele já pegou automaticamente. Vamos utilizar, a gente estava utilizando por terminal. Então vamos apagar isso aqui. E vamos criar um H6 e vamos escrever Loren e da tab. Veja que ele autocomplementou. E vamos copiar para não perder tempo esse H6 e vamos colocar um embaixo do outro. Essa classe aqui, Display 4, a gente vai deixar ela aí por enquanto. Dá um Ctrl S, F5,
Então aqui vai estar mais ou menos a especificação do nosso site. Para ficar um pouco melhor, eu vou criar aqui uma classe, uma tag H4, eu vou colocar alguma coisa aqui, que é o nosso terceiro módulo, aprenda Bootstrap 4. Vamos dar um Ctrl S, ver como ficou, F5, ficou legal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na verdade aqui em cima, tá? Essa classe display 4 eu vou tirar, porque eu não falei para vocês, pode ser que confunda. E aqui no H4 eu vou colocar curso de desenvolvimento web no Linux. Ctrl S, F5, ó, já ficou um pouco mais legalzinho. O seguinte, se a gente der um F5, eles estão muito grudados um com o outro. O que a gente vai fazer? Você pode criar uma classe no H4, por exemplo, e a gente já sabe que a margem é M, bottom é B. Margem bottom, aí vamos dar um margem bottom 4, tá? E vamos usar a mesma coisa aqui para A6 também. Vamos usar também para o Bootstrap 4 e vamos também usar para esse H6 aqui, para todo mundo ficar separado certinho. F5, olha lá, já deu uma margem aqui embaixo, já ficou mais legalzinho aí o que a gente precisa. Aqui no site Terminal Root, você vai clicar com o botão direito, ver código-fonte da página, e vai vir aqui em Google Fontes, tá vendo? Vai copiar isso aqui, ó, que vamos deixar uma fonte mais bonitinha aí pra gente. Vamos copiar isso aí tudo, vamos usar o nosso código, e na head aqui, bem no final, depois daí do nosso CSS ali, vamos colar. A gente vai mudar a fonte, então eu não vou utilizar essa Montserrat, e até porque usar esse pipe aqui, ó, ele dá um problema quando você vai validar a página. A W3 já acusa como uma falha. Então vamos tirar o Montserrat e vamos somente usar a fonte Open Sans. Ctrl S aqui, se a gente dá um F5 na nossa página, não mudou nada, a fonte continua a mesma. O que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no nosso style, vamos até colocar o nosso style aqui embaixo, que ele vai ser o último, para ser. Lógico que você vai colocar um arquivo externo aqui chamando. Mas vamos criar aqui uma estilização para nossa body. Todo mundo de body, eu já vou colocar um background de cor branca, que aí já evita problemas, e vamos colocar a nossa fonte, fonte-family, dois pontos, entre aspas duplas, Open Sans, vírgula, sans, traço, serif. Somente isso aí, ponto e vírgula no final. A gente já consegue colocar todo mundo que estiver dentro de body com uma nova fonte. Veja como a fonte ficou mais bonitinha agora depois do F5, tá? Agora vamos colocar uma imagem de fundo aí para o nosso header, no caso aqui para o nosso intro, que isso também faz parte de header. Olha aqui, header, tá vendo? Então estamos dentro de nave, e dentro de nave aqui, ó, nave na verdade deveria ficar dentro de header, desculpe galera, baixar isso, pegar isso aqui, e vou colocar ele, Ctrl X, dentro de header, tá? Esse é o caminho certo que eu quero para ele, tá? E aqui em header eu vou usar, e vou colocar um background, como a gente já viu, background image, e a URL a gente vai indicar o caminho da URL que está em assets /image /bg.jpg. Ctrl S aqui, quando a gente vem aqui F5, tá, não é para o nosso header, e sim para a nossa classe intro, que é essa daqui que a gente chamou ela de intro. Então vamos colocar aqui, ó, ao invés de header, ponto intro, que é uma classe intro. Vamos lá dar F5 agora, ver se funcionou. Ainda não, a gente levou o caminho de forma incorreta. Deixa eu só ver qual que é o nome da imagem. Ah, é PNG, não é JPG, é PNG. Então é bg.png, Ctrl S aqui, F5, olha lá, já está um fundo legal. E essa cor aqui, ó, ela tá preta, tá? Então vamos colocar também esse nosso intro aqui, dois pontos a gente separa, e vamos colocar aqui color, também uma cor branca, FFF, F5 aqui agora, F5, já tá lá mais bonitinho. Então a gente praticamente já terminou aí com o nosso Jumbitron. Vamos agora partir para o nosso sobre nós. O nosso sobre nós, que está fora de header, o header termina aqui, seria essa classe main aqui. Só que antes vamos dar uma ajeitada aqui no intro. Então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui uma classe, aqui na segunda coluna, aqui na primeira coluna, nessa classe aqui, vamos deixar o seguinte, porque quando a gente fizer assim, ó, tamanho de celular, ele fica no tamanho legalzão, tá vendo? Só que quando a gente está usando um tamanho normal, eu acho que ela está muito grande. Então a gente pode aqui usar também, junto com ele, que não tem nenhum problema, um call
call-md-5. Ctrl S aqui, vamos ver se muda. Ó, já diminuiu melhor, tá? E para evitar problema, também vou jogar um call-xl-5, porque também vai ficar não somente para tablets, mas também para televisores. Ele já vai dar uma melhorada. Ficou legal, tá? Então vamos lá para o nosso intro agora. No nosso intro a gente vai utilizar a classe main. Como a gente quer que ela fique centralizada, a gente vai colocar uma classe container dentro dela, porque é uma classe que a gente viu que fica centralizada. Para a gente ir se baseando, vamos criar um H1 aqui e vamos já escrever sobre nós, tá? E aqui dentro vamos utilizar uma tag P e dela também vamos escrever Loren e da tab, só para mostrar se já está legal aqui, já está aparecendo. F5 já está normal, mas a gente quer que fique centralizado. O que é que a gente vai fazer? Dentro dessa container aqui, você pode, a princípio, já colocar também um HR aqui, tá? Que já fica desta maneira aqui, com um tiozinho. E o H1, existe uma classe que você centraliza os textos, classe text-center. Ctrl S aqui, F5, olha lá, já ficou sobre nós aqui. Se você ainda quiser, como a gente já viu, você pode pegar aqui, por exemplo, o H1, colocar para baixo e pode usar aquela classe I, class, FAS, como a gente já viu, FA-users. E dá um espaço aqui e o sobre nós já fica também com um negocinho lá. Se você quiser, para não ficar falando somente uma coisa, copia outro P aqui, vamos só dar espaço para a gente ver que está separado, não se perder. F5 aqui, ó, já separou. Desse jeito aí, somente com isso, a gente já terminou o sobre nós, olha lá, ó, já está terminado, tá? Tá tudo bem equiparado também. Existe um pad aqui, a gente já vai resolver ele aí, tá? Vamos voltar aqui para o tamanho normal. Agora vamos para outra div, e essa div aqui, a gente vai chamar ela de artigos, que é onde vai ficar os nossos amiguinhos, nossas postagens. A princípio já vou copiar isso aqui e já vou colar aqui, porque ela vai ser similar à classe de cima e ela também vai ser uma container, ela vai ficar centralizada, tá? E aí, ao invés de users, a gente nem vai colocar isso aqui, artigos recentes. Vamos colocar blog aqui para ver se aparece alguma coisa. E aqui vamos colocar artigos recentes, tá bom? Vamos dar um F5 lá, F5, olha lá, já ficou um blog meio estranho, vou tirar isso aqui, não ficou tão bom. Como vai ser diferente o nosso artigos recentes, tá? Então a gente vai ter que vir aqui no Bootstrap e adicionar alguma coisa chamada cards. Só que nesse caso aqui, eu vou criar aqui uma div how, lembra do how? E dentro dessa how eu vou criar 3 divs aqui. Só que essas divs já estão prontas no nosso Bootstrap aqui, é só a gente vir aqui e escrever card, ou simplesmente, olha lá, o cards, tá vendo? Você vem aqui e pega esse card de exemplo aqui, ó, Ctrl copiar aqui, tá? E colar aqui dentro. Só a gente indentar aqui para ficar legalzão. Copiamos o card, aí se a gente vier aqui agora, F5, já vai aparecer um card. Essa imagem aqui você pode simplesmente vir aqui no Bootstrap e salvar ela, salvar a imagem como. Só que eu já tenho, não sei se vocês viram, e eu sei que ela está em assets, né? Barra img, barra, qual que é a imagem? É essa daqui, ó, imagem.svg. Imagem.svg. Salvar aqui, Ctrl F5 aqui, ó, já pegou a imagem. Se eu tiver 3 cards, que na verdade esses cards eles vão aparecer via loop Jekyll, que a gente vai ver no próximo módulo, aí você vai entender melhor. Mas é bom você colocar dentro de um how aqui, nesse caso aqui também, tá? Colocar aqui, a gente vai ter que criar algumas postagens fakes para fazer funcionar para a gente entender. Então é como se fosse aparecer assim, ó, tá vendo? Mas você viu que eles ficaram muito justaposto, mas a gente já sabe que se a gente pegar qualquer um deles aqui e na classe card, a gente colocar margem x4, por exemplo, entrou todos eles. Se a gente fizer só no primeiro, F5, só o primeiro vai se afastar. Só que como será um loop, você não vai precisar repetir. Então, vamos copiar aqui, que é somente um esboço para a gente fazer. F5 aqui, ó, já está lá. Só que ainda está meio aqui, está mais espaço do que deveria estar, correto? Ele deveria mais estar no meio. Então, seria no caso MX alto. Não sei se ele vai pegar automaticamente. Todos seriam, ao invés de MX4, MX alto e MX alto aqui também. Dá um F5 aqui agora, ó. Os cards, que vai ser a postagem, vão ficar aí. Para você pegar todas as postagens, é bom você... Vamos já colocar isso aqui para a gente não se perder, né?
Essa daqui é o final da RAM para os cards, lembra? É bom a gente fazer isso. Essa daqui é a final, só que ela é a final do tracinho aqui, ó, do artigos container. Então ela é final para a gente não se perder, tá bom? Sempre é bom você ir se fazendo isso aqui, tá? Artigos container. E aqui finalizamos. E aqui depois é bem legal se você está mostrando os posts. Vamos colocar aqui um HR, só para separar, você viu que o HR do Bootstrap fica legalzinho. E vamos colocar aqui um P, e dentro desse P vamos utilizar um button. Vamos lá no Bootstrap, eu sempre me esqueço, então você vem aqui, ó, button, tá? Botões. Então vai ter vários tipos de botões. Se você usar o BTN, a classe BTN e a classe BTN Primary, vai ficar dessa cor azul. A Secondary vai ficar cinza, a Sussex vai ficar verde, a Danger vermelha e assim por diante aqui. A Dark vai ficar dessa cor. O botão maior, aqui que é esse que é o botão grande, você usa a classe a mesma coisa, só que você usa o classe também BTN-LG. Então a gente vai copiar todo esse botão aqui, ok, copiar ele aqui e vamos colar ele aqui, tá bom? Ctrl S, aqui a gente vai colocar veja todos os artigos. Ctrl S, vamos voltar aqui, F5, veja lá que já tem veja todos os artigos aqui. Só que ele não está centralizado. Como que a gente vai fazer para centralizar? Basta a gente usar uma classe aqui no P, lembra? Uma classe de text-center, que essa classe ela sempre vai centralizar, jogar todo mundo para o meio. Ele já foi para o meio, tá? O próximo passo agora, a gente já terminou aqui sobre nós, você veja como foi tudo bem rápido. E a gente vê que se fosse do zero, a gente ia demorar muito tempo para fazer isso. Usando o Bootstrap, você já está no footer. Então vamos lá para o footer. Aqui no footer, a gente só vai criar só uma tag P. E dentro dessa tag P, a gente vai usar um entity. A gente já viu o entity lá no primeiro módulo. E reg, tá? E aqui a gente vai colocar todos direitos reservados. Vamos lá ver aqui como é que está o nosso footer. F5, olha lá, já aparece. Só que o nosso footer é bem legal a gente usar ele também, igualzinho a gente usou com a Jumbitron, tá? F5 aqui agora, já tá lá. Só que a gente viu que a gente pode usar a Jumbitron. Na verdade era bom a gente até copiar isso aqui, essa Jumbitron aqui de cima, né? Só não Fluid, né? Ou só não Intro, que é o nome daquela classe lá de cima. E a gente vai colocar essa Jumbitron aqui, tá? Fluid. E aqui, como já é um footer, a gente vai colocar bg-dark para ele ficar bem preto. Então, F5 aqui agora, ó, ficou preto e a cor também ficou. Então, a gente pode estilizar no nosso CSS. Eu não gosto muito de usar por causa disso aqui, não tem um comando que volta, né? Mas vamos lá. No footer, tag footer, eu vou querer que a cor seja color, seja a cor branca. Ctrl S aqui, vamos lá, um F5, beleza. E aqui a P, a gente nem precisa utilizar uma cor daquele tipo, a gente vai aqui nessa P também e vai criar uma class do tipo text-center. Ele vai sempre para o meio, olha lá, todos os direitos reservados. Se você quiser ficar mais bonitinho ainda, você pode vir aqui ainda no P, criado com, aí você usa uma A, por exemplo, e aqui você coloca Bootstrap, e amor. O amor você pode usar uma tag I e colocar a class que a gente tem a fonte awesome, lembra? Que é sempre FAS, FA nesse caso, heart, que dá um coração. Eu sei tudo de cor, que eu já uso bastante. Todos os direitos reservados, criado com Bootstrap coração. Esse coração aqui, a gente pode criar aqui uma cor para ele. Vamos dizer aqui que está no footer, né? Vamos dizer não, está no footer e é o I. Então está dentro do footer, também está dentro do P e é um I. Então vamos aqui um color, vamos utilizar aqui no Atom, é legal que você pode colocar FFF, mas se você selecionar e teclar Ctrl Alt C, isso já é um plugin, você pode escolher um rosa assim aqui bem legalzinho, esse aqui já tá bom, tá? Ctrl S, F5 aqui agora, já ficou rosa, tá vendo? Veja só que ele tá dando um pad aqui embaixo. A gente pode chegar no footer aqui e tirar esse pad aí de baixo. Como a gente faz isso? Margin bottom, né? Coloca MB-0, margem bottom 0, F5, olha lá, colou, resolvemos isso aqui também. Então aqui já tem praticamente a base. Para a gente fazer os links funcionais, a gente vai ver na parte do Jekyll, tá bom? Que vai ser um vídeo somente sobre Jekyll, que a gente vai pegar as postagens, vou ter que criar umas postagens em off
fake para a gente ver a página de postagem funcionando, que vai ser praticamente, a gente vai pegar essa base do index, só não vai colocar o intro na nossa página de post. Aqui no lugar do intro vai ter o título da postagem, e aqui vai ter a postagem ao invés de sobre nós e os cats, tá bom? Você ainda pode melhorar, eu sempre aconselho, ó, sobre nós como tá aqui, tá vendo? Tá meio colado em cima, você pode usar aqui no sobre nós, nessa classe aqui, isso aqui na verdade está errado, né? A gente deveria ter feito o quê? Essa aqui tem um how, né? A gente poderia ter feito a mesma coisa aqui, um how para esses aqui, mas eu vou fazer algumas coisas em off talvez. Mas veja só, para você ter o sobre nós aqui dividido certinho, veja, você clica aqui, ó, termina aqui. Então a gente vai fazer aqui, ó, margem top mt de 5. Ctrl S, F5, ó, já mudou aqui também. Se a gente quiser, a gente faz a mesma coisa para os artigos recentes, mt margem top de 5, Ctrl S, F5, separar mais de lá. O Veja Todos os Artigos também, se a gente quiser, a gente pode também criar do mesmo jeito que a gente colocou uma margem top, uma margem bottom, a gente pode criar uma margem top, também aqui nesse caso de 5. E aí ele vai ficar mais afastado, margem top de 5. Ah, coloquei no footer, mas ficou legal, você viu, o footer afastou ali. Vamos colocar também aqui no nosso amiguinho aqui, P, né? Dentro dessa classe aqui, margem top 5. F5, olha lá, já afastou, já ficou mais legalzinho. Existem algumas coisas que você pode fazer ainda melhor aí. Você pode vir aqui e pesquisar fixed-top. Quando você faz assim, ó, veja que o header do Bootstrap, ele tá parado. É igual você vir aqui e querer que o seu header fique parado. O que você faz? Você vai lá no seu navbar, ok? Vem aqui, onde que é a classe navbar? Nave, olha lá, classe navbar, e vai adicionar a classe fixed-top. Ctrl S, F5 aqui, tá? Vamos lá ver F5. Quando você rolar, já fica no topo. Veja aqui que alguns problemas, que ficou muito colado. Você pode jogar um mtop aí para o seu intro. Classe intro, vai lá no seu intro, que é esse aqui, e um mt5. F5 aqui, ó, já afasta mais. Só que ele fala aqui na documentação, é sempre bom ler. O stick top é aquele que quando ele só fixa depois que você chegar aqui, por exemplo, aparece, ele começa a fixar. Quem for acessar via celular vai estar assim, vai estar aqui, ele vai jogar por cima, vai estar tudo funcionando. Existe uma classe também aqui, por exemplo, se você quiser que ainda fique mais bonito, que é a classe Shadow, ó, Shadows. Só você colocar, ó como que fica, tá vendo? Fica com um shadowzinho, uma sombra aqui no final. Você quer, por exemplo, que o seu navbar fique com shadow. Você vem aqui e escreve Shadow, Ctrl S. Quando você vier aqui no seu site, F5, ó, veja que tá com um espaçozinho agora de Shadow aí, ficou mais bonitinho, tá vendo? A gente não colocou um ícone aqui em cima, então é bom a gente criar logo aqui, logo depois de meta. Vamos criar aqui uma tag link do tipo icon e vamos dizer, e vamos falar, a gente sabe que ele está lá em assets, em MG eu tenho um ícone lá que é icon.png, Ctrl S, F5, olha lá, já tem um ícone aqui na barra, tá bom? Então é bem simples você criar o seu site aí em Bootstrap, isso é o básico. No próximo a gente vai colocar tudo para funcionar, vai colocar palavras verdadeiras aqui, um título legal, vamos criar um título aí, vamos mudar também os ícones, tá bom? Essa parte aqui a gente vai colocar tudo para funcionar aqui, e aí a gente vai criar aqui um sobre nós melhor, vai criar umas postagens verdadeiras e uma página para quando a pessoa clicar e visitar e ir para a página de post, tá bom? E tentar dar uma melhorada também no footer, tudo isso via Jekyll, que é uma alternativa mais rápida e mais simples aí para programadores ao WordPress. E até o próximo módulo.